Agora a gente recebe o prefeito da capital, doutor Hildon Chaves, para falar sobre a volta aí, então, do município para a fase 1 do decreto estadual que trata sobre o isolamento, sobre o distanciamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo conosco. Bom dia, Renata. Bom dia, Porto Velho. Bom dia, Rondônia. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, conversando e dando contas dos assuntos da prefeitura para a população de Porto Velho. Um retorno que foi solicitado justamente pela Prefeitura de Porto Velho na Justiça para que houvesse um isolamento mais restritivo em virtude do aumento do número de casos. Renata, hoje eu recebi uma relação da minha assessoria, mais de 50 municípios brasileiros que abriram, fecharam. Municípios como Florianópolis, como Porto Alegre, como Campinas, como a Paraíba, que houve uma prorrogação, Goiânia, enfim, mais de 50 municípios importantes do Brasil retornaram ao fechamento de parte do comércio. Nós não estamos ainda num lockdown, mas é um isolamento um pouco maior. E o fato é o seguinte, Renata, parte da população é contra a abertura, parte é a favor, mas o fato é o seguinte: as principais autoridades de saúde do Brasil e do mundo, a Organização Mundial de Saúde, os países desenvolvidos todos adotaram a estratégia do isolamento social como a mais eficaz para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Prefeito, um questionamento que eu percebo de grande parte daqueles que defendem o não fechamento do comércio é que as medidas elas estão sendo tomadas de forma um pouco tardia, né? Já temos aí mais de 3 meses em meio à pandemia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, não é medida tomada tardiamente. O que não houve foi adesão de parte da população. Nós temos que colocar esses pingos nos is, isso é fato. Nós estamos aí há mais de 100 dias fazendo um isolamento pela metade, mais ou menos metade da população acatou as normas e é por isso que nós não estamos ainda num colapso total. Essas medidas funcionaram, mas funcionaram pela metade. Isso é fato. Então, esse argumento de porque agora... Não, foram tomadas, a prefeitura decretou isolamento, o governo decretou isolamento, só que num dado momento, a nosso ver, de forma equivocada, houve um avanço de fase. Nós passamos para uma fase 2, e eu entendo, respeito as posições em contrário, mas não era um momento para essa fase 2. O momento era termos continuado por mais uma semana com aquele isolamento mais restrito que foi decretado pelo governo do estado. Então, entendo, Renata, que mais uma semana nós poderíamos hoje ter uma curva de infecção diferente. Então, pode até ser de forma tardia, que não é, mas antes tarde do que nunca. Então, porque tardio, não vamos tomar medidas? Nós entramos com ação na justiça. E ontem fizemos uma audiência com o juiz, doutor Edenir, com o Ministério Público Federal participando, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, os empresários, o Pensar Rondônia, a Fé Comércio, enfim, e nós construímos juntos esta alternativa que seria o retorno à fase 1. O próprio governo, durante a audiência, se posicionou dizendo que já ia fazer isso. Então, ou fez por conta da audiência, ou fez porque já ia fazer, não importa. O que importa é que, com esta medida, e se a população, e aí os comerciantes têm participação importante nisso aí, eu entendo também que os protocolos, Renata, de supermercados e grandes lojas também têm que ser revistos. Nós temos que observar os protocolos que o shopping center adotou, e que são muito bem construídos. Então isso, a cidade de Porto Velho, os demais empresários devem se apropriar desse estudo que foi feito. É uma experiência positiva. Então o momento é de união e de cumprimento das determinações para que nós consigamos superar essa pandemia, poupando o máximo possível de vidas humanas. Vou pedir licença para o prefeito só para me despedir agora de Alta Floresta e Vilhena, que seguem com a programação local. Beijo grande para todo mundo e até amanhã.
E não foi um caso isolado só da capital, né, prefeito? A exemplo de Ariquemes, a gente teve outros municípios que estavam em fases mais avançadas do plano e que tiveram que retornar para a fase 1 justamente pelo não cumprimento, pela não colaboração da população das medidas de isolamento e o crescimento no número de casos. Não só em Rondônia, como também no Brasil e em vários lugares do mundo. A própria Flórida hoje está vivendo um recrudescimento da pandemia. Estão revendo várias situações e vários outros estados americanos também. Então, enfim, isso é uma peculiaridade desta pandemia e que vão acontecer avanços e retrocessos, até que nós consigamos ter a imunização da população, que vai ocorrer quando vier a vacina. Agora, Renata, não adianta fazer pela metade. Eu sempre defendi isso, inclusive aqui no seu programa, que nós tínhamos que fazer um isolamento restritivo eficiente. A verdade, não estou querendo culpar ninguém, mas o fato é que a sociedade inteira paga essa conta. Os nossos empresários que estão há 100 dias com esse abre e fecha, isso causa um dano enorme para a economia, mas o fato ou nós tomamos as medidas que têm que ser tomadas, ou nós vamos, por bem ou por mal, nós vamos ter que fechar uma hora. Seja pelo absoluto colapso da rede hospitalar, eu entendo que nós não precisamos esperar isso, e nós estamos ali no limite, nós estamos com dificuldades sérias, nós e 25 estados do Brasil, com a dificuldade de compra de anestésicos. Isso foi matéria nacional da Rede Globo agora recentemente. 25 dos 27 estados estão com dificuldades seríssimas de anestésicos para intubação. Então, isso já é uma situação gravíssima. Eu estava falando agora há pouco com a responsável pela farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, a Marília, com a doutora Marilene também. Nós estamos aguardando, estamos participando, efetuando a adesão a uma ata do Ministério da Saúde, que está providenciando uma importação desses medicamentos, ou da Argentina ou do México. Porque os laboratórios brasileiros, por falta de matéria-prima, não estão conseguindo produzir esse medicamento. Então aí alguém chega, mas por que não previu? Não tinha como fazer previsão. E 25 estados do país estão com falta desse medicamento. Então você que nos assiste nesse momento, fique em casa. Só saia se for estritamente necessário. Porque não adianta depois sair, pegou o Covid. Mas pegou o Covid aonde? Dificilmente se pega essa doença quem está respeitando o isolamento social. No que cabe à Prefeitura, o que a Prefeitura já fez, o que ela ainda pretende fazer para a estruturação desse combate, no quesito de medicamentos, de leitos, de profissionais? Leitos, Renata, isso está superado. Houve uma cobrança até intensa da Secretaria de Estado da Saúde para que a Prefeitura de Porto Velho providenciasse leitos intermediários. Não fazia e não faz o menor sentido a disponibilização desses leitos. O governo do Estado hoje varia de um dia para o outro, mas uma média de 120 a 150 leitos intermediários, que são esses que estão cobrando da Prefeitura, ociosos. Isso sem se falar os 140 leitos do Hospital Regina Passes, que o Estado comprou e que vai ter aí 100 e tantos leitos disponíveis. Então já com 120, 130 já vai para 230, 250. Tem ainda os leitos do Cero, que está fechado, está sem uso, que é do próprio governo estadual também. Então não faz sentido a Prefeitura providenciar leitos. A Prefeitura está à disposição do Estado, como sempre esteve, para ajudar na contratação de leitos de UTI. Se for necessário, nós estamos à disposição, podemos inclusive transferir recursos, o que for necessário nessa questão de leitos de UTI. Agora, não adianta se acreditar, se apostar todas as fichas, que a implantação de mais 20 ou 30 leitos de UTI vai resolver o problema. Nós não temos que ficar resolvendo a consequência, nós temos que resolver a causa. Qual é a causa do problema? A causa do problema é a infecção que ocorre pessoa a pessoa. Então, esta é a forma de resolver. Então, não adianta, em algum momento, nós não vamos mais conseguir leitos de UTI. Isso eu venho falando desde o início da pandemia e o que eu vinha falando está acontecendo e não adianta continuarmos com o mesmo tratamento, porque claramente não está surtindo efeito. Nós temos que buscar alternativas a isso e, para isso, estamos nos socorrendo do que os principais países do mundo fizeram e estão fazendo.
A Prefeitura ela tem feito a distribuição dos medicamentos para Renata. o não agravamento dos quadros e necessidades Primeiro, de leitos? questão de não agravamento. Vamos colocar aqui deixa eu fazer uma colocação aqui. De cada 100 contaminados, 80 vão se curar praticamente sozinhos. Isso é estatística. Na China, na Itália, na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. 20% complica. Desses 20%, 5% vão precisar de leitos de UTI. Isso é fato. Mas nós estamos, sim, distribuímos 26 mil comprimidos de cloroquina, que foi encaminhado pelo Ministério da Saúde para o governo do estado, que repassou para os municípios. Compramos e já dispensamos mais de 45 mil comprimidos de azitromicina. Estamos buscando a compra da ivermectina. Aí alguns, por falta de informação, falam que isso demorou. Nós temos que lembrar que nós tivemos 2 trocas de ministro da Saúde no governo federal. Ivermectina começou a se falar nela em maio. Não se falava de ivermectina e também não tem nenhum protocolo sério, nenhum estudo conclusivo que ivermectina, cloroquina e azitromicina, isso na fase inicial, resolva o problema. Isso é pura especulação. Então tem pessoas, minha família pegou, mas essa é a proporção. De cada 100 contaminados, 80 não vão ter complicações. Então, isso é fato, isso é científico. Mas, mesmo assim, como há uma demanda, uma expectativa da população, a Prefeitura está, sim, providenciando essa compra. Agora, com a grande dificuldade e já falei isso a semana passada, nós estamos, as nossas redes, praticamente sem os anestésicos necessários para a intubação de pacientes. Isso é grave e não tem aonde comprar. Então, se você não quer correr o risco, fique em casa. Fique em casa, porque realmente as consequências podem ser muito sérias. A azitromicina que o senhor havia comentado na semana passada, salvo engano, que já havia uma certa dificuldade de comprar. Não, nós ainda temos. Já conseguiu? Nós ainda temos. Nós não podemos distribuir a azitromicina, que é um antibiótico, na rua. Sim. Isso é por prescrição médica. Certo. Nós ainda temos e estamos efetivando uma compra. Então, a azitromicina nós vamos conseguir. Eu estive no Ministério da Saúde a semana passada e me garantiram o envio de uma carga expressiva, um carregamento expressivo de cloroquina, que deve estar chegando essa semana. É só o Ministério da Saúde que produz isso. Enfim, nós estamos conseguindo conduzir essa situação. A ivermectina nós estamos conseguindo também, com prescrição, e a nossa grande preocupação é a questão dos anestésicos. E essa aí é que está mais difícil de resolver, Renata. Prefeito, no início havia uma certa queixa da população quanto à testagem. Como está a testagem hoje por parte do município? Nós compramos 10 mil kits, recebemos acho que mais 10, 12 mil do Ministério da Saúde, mais outro tanto do governo do estado, uns 10 mil, 12 mil, 15 mil, uma quantidade expressiva. Nós estamos fazendo essa testagem, Renata, mas é bom lembrar que o teste rápido ele tem uma baixa assertividade. Muitas vezes o caso é positivo, ele dá negativo, é negativo, ele dá positivo. Então não é uma situação confiável. Nós estamos testando, priorizando o nosso pessoal de saúde, mas não é um exame que a pessoa tenha tido um contato com alguém que positivou com Covid, aí ele vai no posto de saúde, eu quero fazer um teste. Não, não é assim. Isso dependendo dos sintomas, tem que passar por procedimento, porque a prefeitura e o governo e ninguém, aliás, em nenhum lugar do mundo se conseguiu fazer uma testagem da população inteira. Isso é impossível. Não existem testes à venda para isso, isso não é a solução. Mas nós compramos 10 mil testes, estamos utilizando, estamos fazendo essas testagens, mas de forma seletiva, aonde realmente há uma indicação para isso. Prefeito, com esse retorno da capital para a fase 1 do decreto do planejamento, o transporte coletivo ele deve ser reduzido como estratégia para segurar as pessoas em casa? Deve, e eu estou estudando a maneira de rever, de suspender temporariamente o passe livre para os estudantes, porque não está tendo aula, então não faz sentido eles terem passe livres, até para que isso diminua a circulação de pessoas e provavelmente também dos idosos, porque o idoso, numa situação de
pandemia, numa situação sanitária desta gravidade, tem que permanecer preferencialmente em casa. Então não faz sentido essa circulação e metade das pessoas que estão andando nos ônibus hoje de Porto Velho são justamente esses idosos. Eles poderão andar desde que arquem com o custo da passagem. É uma medida que tão logo passe a pandemia, volta a ser o passe livre que sempre existiu, ninguém aqui está querendo prejudicar idoso, essa medida é justamente para proteger a vida deste idoso. Para a gente finalizar, prefeito, para que não haja um pedido, um decreto de lockdown, de fato, a população tem que colaborar nesses próximos 14 dias. Tem que colaborar, a classe empresarial, todo mundo, se cada um fizer a sua parte, os números não mentem, Renata. Na medida que nós diminuirmos a quantidade de internações e UTIs, diminuirmos a quantidade de infectados, enfim, que essa curva comece a cair, aí naturalmente nós vamos começar a conduzir a nossa vida para o mais próximo possível da normalidade. Quer deixar alguma mensagem final? Fiquem em casa, se cuidem, não pensem que isso só pode acontecer com os outros, pode acontecer conosco. Todos que nos assistem nesse momento já conhecem pessoas que morreram do coronavírus, que adoeceram, que passaram maus bocados. Não é uma gripezinha, é coisa séria. Então tomem todos os cuidados necessários para o bem da cidade como um todo. Prefeito, só mais um questionamento, que a gente acabou de receber aqui questionamentos de alguns telespectadores, inclusive do Grupo Pensar Rondônia, que está acompanhando a gente agora, né? Aqui através da SIC, e também a FEComércio, que já participou conosco por meio do advogado que os representa, que eles não concordam com a decisão de ontem. Se vocês estão discutindo isso ainda de alguma forma, já que os dois grupos que representam a classe empresarial não concordaram com a decisão que foi tomada ontem. Foi feito um acordo judicial, a FEComércio participou dessa audiência, o Pensar Rondônia participou, o Ministério Público Federal participou, o Ministério Público Estadual, a própria Justiça, enfim, isso foi um acordo construído dentro de uma ação judicial. A ação judicial não se discute, se cumpre. Decisão judicial. Então o juiz homologou este acordo, eu reconheço e é salutar o entendimento contrário, mas não é possível que apenas Porto Velho seja o soldado do passo certo, Renata. Essa metáfora é daquela mãe que estava vendo uma parada militar e o filho dela era o único que marchava diferente. E ela falou, nossa, todos estão marchando errado, só o meu filho que está marchando certo. Então, não é possível que só Porto Velho adote um caminho diferente. O que nós estamos nos espelhando é que o que está sendo feito no Brasil e no mundo. E eu prefiro, Renata, pecar por excesso de zelo, por defender a vida, do que pecar por omissão. E nós estamos acompanhando o que dizem os especialistas, os cientistas, e não os especialistas de WhatsApp que saem propagando notícias sem conhecimento técnico nas questões sanitárias. Tá certo. Obrigada mais uma vez, prefeito. Bom, Luana, bora dar aquela espiadinha no nosso WhatsApp antes de encerrar o programa.